O que começa como uma história curiosa pode rapidamente se transformar em um retrato preocupante da política brasileira. Um cantor que viralizou com uma música simples, que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais, agora surge como pré-candidato a deputado federal. E o que deveria ser apenas mais um caso isolado levanta uma pergunta muito maior. O Brasil está preparado para lidar com esse tipo de candidatura, ou isso revela algo mais profundo sobre o sistema político? O nome que está no centro dessa discussão é Manuel Gomes, conhecido nacionalmente pelo hit Caneta Azul, que viralizou em 2019 e o transformou em um fenômeno da internet praticamente da noite para o dia. Um sucesso que abriu portas, trouxe visibilidade, contratos, shows e milhões de seguidores, mas que agora ganha um novo capítulo completamente inesperado. Manuel Gomes anunciou oficialmente sua intenção de entrar para a política e disputar uma vaga como deputado federal nas eleições de 2026. Filiado ao Partido Avante, e a justificativa apresentada por ele segue uma linha comum entre figuras populares que entram na política: representar o povo. Segundo o próprio cantor, a caneta que antes escrevia músicas agora vai trabalhar pelo povo. Mas é aqui que a história começa a tomar um rumo completamente diferente do que muitos imaginavam. Porque junto com o anúncio da pré-candidatura, começaram a surgir questionamentos, dúvidas e principalmente críticas, não apenas sobre a candidatura em si, mas sobre o preparo, o conhecimento e o papel que figuras como Manuel Gomes passam a ocupar dentro da política brasileira. Durante entrevistas recentes, o cantor foi questionado sobre temas básicos da política, como propostas, planos de governo, posicionamento ideológico e problemas estruturais do país. E o que chamou a atenção não foi apenas a dificuldade em responder, mas a ausência de respostas concretas. Em um desses momentos, ao ser perguntado sobre suas propostas, Manuel afirmou que ainda receberia orientação de sua equipe e chegou a admitir que estava perdido naquele momento. E o episódio que mais viralizou aconteceu durante uma participação em um programa, onde o apresentador Regis Tadeu demonstrou indignação ao perceber que o pré-candidato não conseguia explicar sequer o que pretendia fazer caso fosse eleito. O questionamento foi direto: o que faz um deputado federal? Quais são suas propostas? Qual é o seu plano para o país? E a resposta foi vaga, evasiva, deixando claro que não havia ali uma preparação sólida para o cargo que pretende ocupar. Você vem aqui para dizer que você é pré-candidato a deputado federal e você não consegue dizer o que você vai fazer, nem o que você pensa? Agora eu não posso dizer ainda. Como agora não? Agora é a hora para você falar isso. Não é a hora, não é a hora ainda. Ó. E é exatamente nesse ponto que o debate deixa de ser sobre Manuel Gomes e passa a ser sobre algo muito maior. Porque a questão não é apenas se ele pode ou não se candidatar, afinal, a legislação brasileira permite que qualquer cidadão que cumpra os requisitos legais participe do processo eleitoral. A questão é outra. Porque partidos políticos estão investindo em figuras públicas que não possuem experiência política ou preparo técnico. E mais importante ainda, o que isso diz sobre o próprio sistema eleitoral brasileiro? Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum a entrada de celebridades, influenciadores e figuras virais na política, e isso não acontece por acaso. Partidos enxergam nessas pessoas algo extremamente valioso: visibilidade, alcance e principalmente votos. Porque em muitos casos, a popularidade construída fora da política pode ser convertida diretamente em capital eleitoral. No caso de Manuel Gomes, estamos falando de alguém com milhões de seguidores, reconhecimento nacional e uma imagem que conecta diretamente com uma parcela da população que se identifica com sua origem simples e sua trajetória. Ele mesmo reforça isso em suas falas, destacando que veio do povo e conhece a realidade das pessoas. E aqui surge um ponto extremamente importante. A política brasileira está realmente buscando representar o povo ou está utilizando a imagem de pessoas populares como estratégia eleitoral? Porque existe uma diferença muito grande entre representar e ser utilizado como ferramenta. E essa linha, muitas vezes, é difícil de identificar. Quando um pré-candidato admite que ainda não tem propostas definidas, que depende da orientação de terceiros e que está perdido sobre o próprio papel que pretende exercer, isso levanta um alerta. Não necessariamente sobre a pessoa, mas sobre o sistema que permite e até incentiva esse tipo de situação. Outro ponto que chama atenção é o contexto pessoal de Manuel Gomes. Após o sucesso repentino, o cantor enfrentou dificuldades financeiras e passou por momentos delicados em sua vida pessoal, chegando a viver de favor na casa de um assessor enquanto tenta reorganizar sua carreira. Esse cenário também levanta questionamentos sobre as motivações por trás da candidatura.
Seria uma tentativa de reconstrução de carreira? Uma oportunidade real de mudança? Ou uma estratégia construída por terceiros? Mas enquanto isso, a repercussão continua crescendo. Nas redes sociais, o tema se tornou viral, gerando debates intensos, opiniões divididas e uma enxurrada de comentários. De um lado, pessoas que defendem a ideia de que qualquer cidadão tem o direito de se candidatar e que a política precisa ser mais acessível. Do outro, críticas sobre a falta de preparo e o risco de transformar o processo político em algo superficial. Porque talvez a questão não seja Manuel Gomes. Talvez ele seja apenas o reflexo de algo muito maior. Chamar o Manuel Gomes para ser pré-candidato a deputado federal é simplesmente para poder usar a imagem dele, para poder ter voto, para poder fazer legenda, para poder fazer mais deputados federais, para poder colocar a mão no dinheiro público. A verdade é essa. Pega o Manuel Gomes só para usar a imagem dele, não orienta ele, né? Não faz ele poder estudar o que é política, simplesmente coloca ele como um pré-candidato, manda ele dar entrevista, expõe ele, a imagem dele, para poder fazer isso, para mostrar mais ainda o que é a política do Brasil. Então isso aqui é para mostrar para você, brasileiro, como é que funciona a política do Brasil. Essa turma tá cagando para poder resolver os problemas do país. Só quer usar a imagem como do Manuel Gomes, uma pessoa simples, para poder fazer o quê? Para poder fazer legenda, para fazer deputado federal, para poder encher a mão de dinheiro público. Um sistema onde a popularidade pode valer mais do que preparo, onde o alcance digital pode ser mais relevante do que conhecimento técnico, e onde o voto muitas vezes é influenciado por reconhecimento, identificação e emoção. A pré-candidatura de Manuel Gomes já deixou de ser apenas uma curiosidade e passou a ser um símbolo de um debate muito maior sobre o futuro da política no Brasil. E agora eu quero saber de você. Esse tipo de candidatura representa uma mudança positiva ou um sinal de alerta? Comenta aqui embaixo, deixa sua opinião, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. E se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece na política e no mundo com uma análise direta e sem filtro, se inscreve no canal porque os próximos vídeos podem surpreender ainda mais.